Amém. Que bom é louvar ao Senhor, não é mesmo? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à comunidade Aliança do Sul da Flórida. A todos aqueles que estão presentes aqui conosco e aqueles que estão nos prestigiando, nos assistindo através da internet. Queremos mandar um abraço especial para o Mariano, para a Cristiane, para a Giovana, lá no Rio de Janeiro. Eles eram aqui membros desta igreja, ficaram aqui morando um tempo nos Estados Unidos e voltaram para lá. Que Deus os abençoe, vocês deixaram saudades. E queremos também dar os parabéns para a dona Marilene, a mãe da Patrícia, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus lhe abençoe muito em nome de Jesus, acrescente muitos anos de muita alegria, de muita vitória em nome do Senhor. Amém? Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Só esse tanto? Então vamos mudar para um culto evangelístico agora mesmo. Quantos são evangélicos aqui? Quantos são cristãos aqui? Bem, vamos ver se vocês são mesmo. Hoje nós queremos falar um pouco sobre os fundamentos do cristianismo. O que realmente é o cristianismo? E vamos ver se nós passamos nesse teste, né? Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, temos um texto muito importante. Mateus capítulo 7, verso 15 em diante. Todos acharam? Para quem não está muito familiarizado com a Bíblia, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Palavras de Jesus sobre o verdadeiro cristianismo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua presença, junto com amigos e irmãos, interessados em ouvir um pouco sobre Deus, interessados em participar um pouco, Senhor, daquilo que a Bíblia tem para nos oferecer. Te louvamos pela vida de cada um daqueles que através da internet também acompanham, Senhor Deus, o nosso ministério e pedimos, Senhor, que pela orientação do Teu Espírito Santo, muitas pessoas possam ser abençoadas nesta noite. E, Senhor, nos dias a seguir, Senhor, através do acesso às gravações, que o Senhor possa nos dar uma mensagem ungida pelo Teu Espírito Santo, para que não seja, Senhor, apenas para trazer informação, mas sim revelar o plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Nós oramos pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se em nome do Senhor.
Nós queremos começar uma série a partir de hoje sobre os fundamentos do cristianismo. Existe muita crendice popular que hoje em dia tem sido confundida com o cristianismo, confundido com o ensino bíblico, quando na verdade não são. Quando nós olhamos o número tão grande de denominações cristãs que existem, o tanto de igrejas, o tanto de denominações religiosas que trazem como definição da sua fé o cristianismo, entretanto, tem ensinamentos tão diversificados, tão diferentes uns dos outros, realmente a confusão fica estabelecida. O que realmente é o verdadeiro cristianismo? Por isso, é importante nós identificarmos, e é essa proposta nesses próximos domingos, quando estaremos tratando sobre esse tema, os fundamentos, aquilo que verdadeiramente define o cristianismo, para corrigirmos concepções equivocadas que possamos ter e aqueles que não conhecem possam conhecer a respeito desta religião fundada por Jesus, que é muito mais do que uma religião, é um estilo de vida e é um estilo de vida que traz transformação. A essência daquilo que é fundamental para o cristianismo, ela vem sendo buscada desde o início. Existe divergência na maior parte dessas denominações chamadas cristãs. Na verdade, as suas divergências são em detalhes menores, detalhes periféricos. São coisas que, na verdade, não afetam o cristianismo em si. Às vezes é a forma do culto. Algumas igrejas, alguns cristãos não gostam de ter um culto no formato que nós temos aqui na Comunidade Aliança. Alguns preferem uma música sem instrumentos. Outros procuram usar hinos, músicas mais antigas do que contemporâneas. Outros já são bem mais radicais que a nossa igreja aqui, já procuram eliminar completamente qualquer vestígio, qualquer traço daquilo que se assemelhe a uma igreja cristã tradicional. Entretanto, quando nós vamos ver a diferença real que existe entre muitas dessas denominações, não chega a mudar o conceito de que eles são verdadeiramente cristãos, porque a diferença, a divergência está em detalhes menores, de menor importância. Por isso nós vemos Jesus enfatizando já no início da formação da igreja, em Marcos 13, 22, assim como em Mateus capítulo 7, que nós lemos, ele diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios. Jesus começa a alertar desde o princípio do cristianismo que haveriam versões não reais do cristianismo. Jesus começa já na origem do cristianismo a dizer: fique atentos, porque haverão distorções daquilo que eu estou ensinando. Haverão falsos pregadores, haverão falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. Mas o incrível é que Jesus diz que farão prodígios, farão até milagres. Conseguirão realizar proezas, coisas que confundirão muitas pessoas e que estão buscando sinais e achando que sinais são a prova final daquilo que é verdadeiro. Jesus certa vez foi desafiado na sua vida aqui na terra, quando seus inimigos religiosos lhe cercaram e perguntaram por sinais. Se você é realmente o Messias, se você realmente é o Filho de Deus, nos dê um sinal, nos dê uma prova, faça aqui algo espetacular. E quando Jesus era desafiado a trazer provas de quem ele era, ele se recusava. Você percebe que no ministério de Jesus, Jesus efetua milagres não para necessariamente provar sua identidade. Ele efetua milagres para corroborar com a fé das pessoas.
para que as pessoas tenham certeza de que elas estão crendo na pessoa certa. Mas normalmente quando Jesus não encontrava fé, ele não fazia milagres. Você não vê Jesus operando milagres para o incrédulo. Antes você vê Jesus sempre se certificando primeiro. Você crê? Você pode crer? E depois que a pessoa diz sim, eu creio, então Jesus opera o milagre. Em outras palavras, ele está dizendo, você está crendo na pessoa certa. Mas Jesus nunca usou milagres para provar sua identidade, porque ele sabia que sinais e milagres são enganosos. Porque ele falaria mais tarde, esse texto que nós estamos lendo, ele diz, cuidado, porque haverão falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, porém, eles farão prodígios. Eles farão coisas espantosas. No texto que nós lemos de Mateus, ele chega a dizer que no final, algumas pessoas vão dizer para ele no juízo final, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós realizamos muitos milagres. Mas Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, ou eu não reconheço vocês como verdadeiros representantes do cristianismo. Portanto, Jesus nos chama a atenção para nós definirmos bem o que é o verdadeiro cristianismo desde o início. Esta expressão que ele usa dizendo cuidado, porque muitos virão até vocês como se fossem ovelhas, mas na verdade são lobos disfarçados em pele de ovelha, como esse lobo aí da foto. Está bem parecido, não está? E assim é. Havia uma outra foto que eu estava pensando em colocar aqui para situar esta pregação, onde aparece um lobo com uma capa mesmo de uma ovelha. Mas eu achei que essa foto representa melhor aquilo que Jesus está falando. Porque não é uma coisa onde você vai identificar fácil. É algo onde realmente confunde. Onde você diz, eu tenho que olhar com muita atenção, porque parece realmente uma ovelha. E estando entre ovelhas, então, parece mais ainda. Mas Jesus está dizendo, na verdade, são lobos vorazes, são lobos que estão procurando destruir, trazer destruição e morte, trazer engano. A essência ou o fundamento do cristianismo, portanto, é enfatizada por Jesus desde o início. A igreja inicial, a igreja primitiva também teve essa preocupação. Como vamos definir o verdadeiro cristianismo? E logo nas primeiras décadas, eles entenderam que eles precisavam simplificar o cristianismo e definir bem claramente quais eram as linhas. E a razão que eles estavam fazendo isso é porque, uma vez que o cristianismo ele nasceu dentro do judaísmo, ele começou com um Messias judeu, os apóstolos, representantes dele posteriores eram praticamente todos judeus. A primeira igreja, os primeiros milhares a se converter eram judeus. O centro do cristianismo original era Jerusalém, portanto o coração do judaísmo. E durante várias décadas, estas duas religiões se misturaram. A Bíblia mostra, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 2, que os primeiros cristãos, o culto deles era no templo judaico. A Bíblia diz que dia e noite se reuniam no templo, todos os dias se reuniam no templo. Que templo? Os primeiros templos cristãos só passaram a ser construídos a partir do 2º século, quase no 3º século. Portanto, o templo que a Bíblia está se referindo é o templo dos judeus em Jerusalém. E os primeiros cristãos, convertidos a Jesus, iam no templo judaico, participavam, portanto, de rituais judaicos, mas eles agora eram cristãos. E isso trouxe uma certa confusão, de maneira que agora algumas pessoas achavam que para se tornar cristão era preciso também imitar ou seguir os vários rituais do judaísmo. Então o apóstolo Paulo se converte, ele que era um dos maiores defensores do judaísmo, e ele começa a ver a distinção clara que existe entre uma coisa e outra. E finalmente ele começa a pregar o evangelho para aqueles que não são judeus. E então a confusão começa a ficar ainda maior,
porque as pessoas começam, ok, e agora? O judeu quer guardar o sábado, o judeu quer fazer os seus sacrifícios, fazer os seus rituais, não vemos problema. Mas e aquele que nunca foi judeu e agora aceitou Jesus, agora está se convertendo ao cristianismo? Ele também tem que praticar aquelas coisas que o judaísmo faz? Ele também tem que guardar o sábado? Ele também tem que sacrificar os animais? Ele também tem que se circuncidar? E então a igreja convoca o seu primeiro concílio da história. E nós vemos o registro desse concílio em Atos capítulo 15, quando os apóstolos que por algumas décadas estão pregando o evangelho ao redor do mundo, eles então são convocados, todos eles, a se reunirem em Jerusalém e contarem suas experiências, contarem aquilo que Deus está fazendo através da mensagem do evangelho, e finalmente eles querem agora definir este quadro. O que é que nós vamos exigir daqueles que não são judeus e que vão se tornar cristãos? Em outras palavras, o que verdadeiramente é cristianismo e que nós estamos confundindo como judeus. E então em Atos 15, eles definem ali as linhas das únicas poucas exigências que eles deveriam colocar sobre os cristãos. A importância de nós definirmos o verdadeiro cristianismo é fundamental. Por quê? Porque um falso cristianismo produzirá falsos cristãos. De acordo com as palavras de Jesus, uma árvore ruim não tem como produzir bons frutos. Uma fonte de água contaminada não pode gerar água potável. Portanto, um cristianismo falso automaticamente vai ter como produto um grupo de falsos cristãos. Ainda que nós vamos encontrar aqui muita devoção, com certeza absoluta, muita devoção e muita sinceridade. Eu não questiono isso. De que aonde quer que hajam grupos que se chamem de cristãos, e mesmo entre aqueles que não se chamam cristãos, com certeza existe devoção, com certeza existe sinceridade. O problema é que devoção e sinceridade não define o que é verdade. É possível você ser totalmente devoto a uma crença, é possível você ser totalmente sincero naquilo que você está crendo, e entretanto você estiver absolutamente errado, estar absolutamente errado. Apesar de toda devoção, apesar de toda sinceridade. Agora é preciso entender que mesmo entre o cristianismo legítimo, você também encontrará falsos cristãos. Mesmo no cristianismo legítimo. Agora é preciso separar uma coisa da outra. Um falso cristianismo não tem como produzir um verdadeiro cristão. Isso é ponto passível, não tem como. Agora, mesmo o verdadeiro cristianismo não necessariamente produzirá cristãos legítimos. Só que aí você já não pode culpar o cristianismo, você não pode culpar a mensagem do evangelho, porque aí isso recai sob a opção pessoal de cada um. Porque é possível você ouvir a plena verdade, mas ainda assim você resolver não adotar esta verdade na sua vida. Consequentemente, as tuas ações serão um reflexo daquilo que você adotou. E não importa se você está muito próximo ou até faz parte de uma igreja, de uma denominação que prega o verdadeiro cristianismo, o cristianismo fundamental. Ainda assim, você pode ser um cristão falso. Porém, a diferença é que agora é uma opção sua por não querer se sujeitar à verdadeira mensagem, não querer obedecer à verdadeira mensagem, então produz em você a desobediência, um falso cristianismo igualmente. A diferença é que, nesse caso, este erro do cristão não é inerente ao cristianismo. E por que é importante definir isso também? Porque é muito comum você encontrar críticos do cristianismo
críticos da nossa fé, críticos da Bíblia, dizerem o seguinte: há milhares de pessoas que foram mortas em nome de Cristo. Milhares de pessoas foram condenadas à morte por cristãos. É verdade. É só você pegar 2000 anos de história e não tem como você negar isso. Está no registro da história. Tentar negar isso é tentar passar um atestado de ignorância para você mesmo. É verdade. Milhares de cristãos condenaram milhares de pessoas às fogueiras, às mortes, à tortura, em nome de Cristo. Porém, aqui está a grande diferença. O que eles fizeram, na verdade, nunca foi por aquilo que Jesus ensinou, mas sim pela deturpação daquilo que eles deixaram de seguir no ensinamento de Jesus. Agora é totalmente diferente quando você vai, por exemplo, para o ateísmo. O interessante é que normalmente os que trazem esse argumento são os ateus. Porém, os ateus ignoram que somente neste século, século XX, somente no século XX, o ateísmo foi responsável por mais de 50 milhões de mortes diretamente ligados ao ateísmo, diretamente ligados à filosofia, ao fundamento da crença ateísta. Quando você pega a China comunista, quando você pega as mortes atrás da cortina de bambu, através da cortina de ferro, quando você vê as mortes na Coreia do Norte, quando você vê as mortes que seguem atrás de ideologias ateístas, eles nada mais estão fazendo do que sendo fiéis àquilo que eles creem. Aquelas mortes são atribuídas diretamente a uma ideologia. Porque na ideologia deles, lembre-se que o ateu não crê que Deus criou o homem. Se não foi Deus que criou o homem, como é que o homem existe? Como que o homem existe no conceito do ateu? Através da evolução. Através do conceito de um surgimento espontâneo, acidental. Uma série inacreditável de acidentes que geraram o ser humano. De uma única célula se torna num animal celular complexo, se torna num peixe, finalmente o peixe num anfíbio, o anfíbio num mamífero, o mamífero num macaco, o macaco no homem. E a definição da evolução é: a evolução é a sobrevivência da espécie que está mais adequada a sobreviver. Portanto, a evolução é a sobrevivência do mais forte. Em outras palavras, a evolução é a sobrevivência do melhor. Portanto, quando uma ideologia ateísta resolve matar um povo inteiro, de acordo com a evolução, isso é simplesmente prova de evolucionismo. O mais forte venceu. Não há nem como condenar estas mortes baseadas na ideologia ateísta. Já as mortes causadas pelo cristianismo, em primeiro lugar, não foram causadas pelo verdadeiro cristianismo, de acordo com as definições que nós vamos ver ao longo dessa série. Mas sim por distorções do cristianismo, por pessoas que, dizendo-se cristãs, desobedeciam o que Cristo dizia, faziam coisas que Cristo não mandava, mas aí entraram para a história como cristãos que cometeram crimes. São 2000 anos de história. Nesses 2000 anos de história existe muita distorção. Nesses 2000 anos de história existe também muito acréscimo, muita coisa que foi acrescentada à fé cristã que não faz parte dela originalmente. São Cipriano disse o seguinte: a tradição nada mais é, muitas vezes, do que o erro envelhecido. Muitas pessoas, elas seguem tradições religiosas. E essas tradições muitas vezes remontam a séculos de tradição. Não é nem uma questão de simplesmente dizer meu pai era dessa religião, meu avô era dessa religião, não. A verdade é que muitas vezes você está seguindo uma religião
a tradição de uma religião de séculos, talvez até milênios, mas isso não é sinônimo de seguir uma verdade. Porque uma tradição, ela pode simplesmente se tornar um erro, algo equivocado, que passou a ser inserido dentro de um contexto e seguido e repetido, e agora todo mundo reproduz, todo mundo faz, todo mundo segue, mas não se certificam se sua fé original realmente contém aquele artigo da qual eles agora seguem. E é muito comum para o ser humano ele pegar coisas antigas e achar que essas coisas têm valor de verdade. Muitas denominações cristãs existem que simplesmente agregaram tradições. Jesus mesmo havia alertado sobre isso, ele falou: muito cuidado, porque existem pessoas que irão colocar conceitos humanos, ideias humanas, no meio da igreja. São ideias de homens. Jesus nunca disse, o fundador do cristianismo nunca disse, seus seguidores imediatos nunca creram em tais coisas. Mas porque pessoas entraram com ideologias, com novidades, com mudanças, com distorções, isso em algum momento acabou fazendo parte agora da fé daquela pessoa. Mas simplesmente crer por crer não vai trazer nenhuma solução. Crer por crer não vai garantir nenhuma salvação. Crer por crer não vai trazer nenhum resultado. Você não vai poder usar esse mesmo conceito que muitas pessoas usam na religião, quando elas dizem o importante é ter uma fé, o importante é crer em alguma coisa. E se você estiver crendo em uma coisa errada, é importante mesmo assim? Esse conceito ele não funciona em nenhuma outra área da nossa vida. Por que nós vamos adotar ele no conceito da religião, no conceito da fé? Porque imagine que você está doente, você tem uma dor de cabeça, mas você resolve tomar um remédio para o rim, crendo, simplesmente crendo, que o que quer que você tome vai funcionar. Nós sabemos que não funciona. Se você tenta ir numa direção, e você resolve seguir na direção oposta, mas está crendo sinceramente que independente do caminho que você tomar, você vai chegar no lugar onde você deseja. Isso é tolice. Todos nós sabemos. Quando você quer ir para algum lugar, a primeira coisa que você faz é o quê? Entrar na internet ou ligar para a pessoa e procurar o endereço. Depois você entra ali num MapQuest e você procura a direção correta para aquele endereço. Ou você coloca no seu GPS, no seu GPS, a direção correta. Ninguém pega um endereço, entra no carro e diz, vou em qualquer direção que eu sei que com sinceridade eu vou chegar lá. E por que nós acharmos que em termos de fé vai funcionar? É estupidez. Pode até ser tradição, mas com certeza é estupidez. Muitas denominações, como eu disse, cristãs, muitos usam isso como argumento. Se o cristianismo fosse verdadeiro, ele não teria tantas divisões. Mas preste atenção nisso. A esmagadora maioria das divisões daquilo que nós chamamos de cristianismo hoje, divisões denominacionais, volto a dizer, elas são divisões causadas por coisas mínimas, coisas menores, que não implicam em comprometer a mensagem, o fundamento do cristianismo. Os batistas, por exemplo, tradicionais, não creem no batismo com o Espírito Santo, como os pentecostais creem, não creem no dom de falar em línguas estranhas. Mas na Bíblia você não encontra que o batismo com o Espírito Santo é requerimento para salvação. Ou que o batismo com o Espírito Santo é requerimento para que você seja definido como verdadeiro cristão. Não, pelo contrário, você encontra um grupo que já é considerado cristão, a qual Jesus disse, agora vocês vão e busquem o batismo com o Espírito Santo. É uma ordem de Jesus, sem dúvida alguma é um item importante das Escrituras, porém não é algo que vai comprometer o fundamento do cristianismo.
Outra grande maioria das igrejas, das divergências que existem no cristianismo, como eu disse, é muito mais por questão de liturgia, questão da condução do culto, como eles vão fazer o culto. Mas essencialmente, se você pegar um batista, se você pegar um presbiteriano, se você pegar a Aliança Cristã e Missionária e um número enorme de igrejas cristãs ao redor do mundo, basicamente essas igrejas mantêm o mesmo fundamento do cristianismo. A questão é que não pode ser considerado um cristianismo legítimo quando os fundamentos, os pilares fundamentais estão comprometidos. Aí realmente você está lidando com uma seita, não com o cristianismo legítimo. O que é realmente o cristianismo? É importante perseguirmos essa definição. E quando falamos de buscar o fundamento do cristianismo, é bom também já fazermos uma distinção entre fundamento e fundamentalismo. Fundamentalismo, infelizmente, é um excesso, um movimento que aconteceu aqui nos Estados Unidos e que originalmente tinha uma intenção muito boa, mas que com o passar do tempo ele foi descambando para algo ruim, para uma distorção. Há cerca de 2 séculos atrás, aqui nos Estados Unidos, o cristianismo estava tão diversificado, pessoas acreditando em coisas tão diferentes, que um certo milionário, que era cristão, ele pagou vários teólogos para escreverem um compêndio, uma enciclopédia, um livro, que definisse exatamente o que é o cristianismo de acordo com Jesus, de acordo com os apóstolos, de acordo com a igreja inicial. Não de acordo com qualquer doutrina no meio do caminho que se filtrou. E ele então mandou publicar esses livros, e a ideia original era fantástica. É fazer mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui no nosso culto. Tratar simplesmente de qual é o fundamento, qual é a essência de ser um cristão. E então ele mandou distribuir esses livros para todos os pastores nos Estados Unidos. O título do livro era Fundamentos do Cristianismo, alguma coisa parecida com isso. Por isso os pastores que continuaram então a seguir aquela definição que estava naquele livro, da definição bíblica sobre os fundamentos do cristianismo, passaram então a ser chamados de cristãos fundamentalista nos Estados Unidos. O grande problema do fundamentalismo não está no seu início, o início está ok. Tudo que eles estão fazendo é buscando a honestidade de tentar descobrir qual é a essência daquilo que eles próprios creem. Não há nada de errado com isso. O problema é que o fundamentalismo aqui nos Estados Unidos, ele se mixou com uma ideia que veio dos imigrantes que fundaram os Estados Unidos, de que os Estados Unidos da América eram o segundo Israel de Deus. Eles eram a segunda nação do mundo que Deus estava escolhendo para Deus manifestar sua glória, seu poder e trazer a glória de Deus para o mundo. Com esse conceito de ser a nação escolhida, os fundamentalistas começaram a se embrenhar num patriotismo que com o passar do tempo acabou se revelando, na verdade, em discriminação e racismo. E legalismo puro. Por isso hoje quando se fala em fundamentalismo nos Estados Unidos, muita gente tem arrepios. Mas a ideia original do fundamentalismo é uma ideia legítima, é uma ideia boa. Quando nós vamos definir o que é verdadeiramente cristianismo, nós temos que ir para o fundador e nós temos que ir para os seus seguidores imediatos. Eles é que vão nos dizer o que é o verdadeiro cristianismo. Qualquer coisa além disso, qualquer coisa que passou disso, que é diferente do original, já é uma mudança. Já não é o original. Já não é o fundamental. Algumas coisas podem ter sido até acréscimos bons, outras podem ser acréscimos que acabaram comprometendo o fundamento. Quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando daquilo que é base. Quando você vai construir um prédio, normalmente você consome quase 40% a 50% do tempo para construir um prédio
na base. Porque a base é ela que vai dar o fundamento para toda a estrutura. Se o fundamento estiver comprometido, então toda a estrutura está comprometida. Por isso, quando nós falamos de fundamento do cristianismo, nós estamos tentando identificar aquilo que é legítimo, aquilo que é real, e que não pode, em hipótese alguma, ser comprometida. Caso contrário, todo o restante da nossa fé está envenenada, está condenada. Não podemos seguir aquilo que cristãos simplesmente creram no século III, ou IV, ou V, ou II, ou no século XX, ou no século XXI. Você não, como cristão, você não pode se definir simplesmente baseado em uma igreja. Ah, mas em tal igreja é assim que os cristãos são. Ah, mas de acordo com tal pastor, com tal ministério, de acordo com tal livro que eu li, isso é o que o cristão deve ser. Mas aí você não está lidando com aquilo que é original. Você tem que lidar com aquilo que estava no início. Por isso Jesus disse que haveriam muitos que viriam e trariam falsos ensinamentos diferentes daquele que ele próprio disse. E é nesse contexto que ele diz: haverão muitos que me chamarão de Senhor, de Mestre. E Jesus então pergunta: mas por que você me chama de Mestre se você não faz aquilo que eu mando? Ou se você não faz aquilo que eu digo? E aqui está a essência para identificarmos o que é fundamento. Quando nós falamos que alguém é budista, a conclusão natural, a conclusão lógica para definirmos o que é um budista, seria alguém que acredita, que segue os ensinos de Buda. Quando nós falamos de um muçulmano, nós sabemos que a definição básica, a definição essencial, o fundamento é que o muçulmano é alguém que segue, que adota os ensinamentos de Maomé. Mas o incrível é que para o cristianismo parece que essa regra não funciona, para muita gente. Porque o que mais se tem por aí são pessoas que se dizem cristãos, religiões, denominações enormes, com uma estrutura fantástica, que se dizem cristãos, mas estão indo de encontro, estão se chocando exatamente com esta palavra de Jesus. Como você pode dizer que eu sou o teu Senhor se você na verdade não segue o que eu falo? Você está seguindo o que Joseph Smith falou, você está seguindo o que Ellen G. White falou, você está seguindo o que Russell Tazel disse, mas você não está seguindo o que eu disse. E portanto você não pode ser definido como um verdadeiro cristão. Se você me chama de Senhor, você tem que estar disposto a seguir as minhas palavras. E aonde estão as palavras de Jesus? Nos evangelhos, na Bíblia. E aqueles apóstolos que andaram com Jesus, que conheceram Jesus de perto, esses são aqueles que têm autoridade para dizer: não, era isso que Jesus ensinava. Qualquer pessoa que tentasse levantar e falar alguma coisa que Jesus não falou, os apóstolos estabeleceram e disseram: Jesus nunca falou isso, o que Jesus disse foi isso. E por isso eles escreveram aquilo que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento, para deixar o registro, para deixar o parâmetro do que é o verdadeiro cristianismo. Já no início do cristianismo, eles usaram uma ferramenta muito importante: os credos. Os credos nada mais são do que declarações básicas, essenciais da fé cristã e de fácil memorização. Principalmente porque a maioria das pessoas não lia e não escrevia. Então era preciso resumir em poucas frases, de uma maneira fácil de memorizar, aquilo que era essencial para a fé cristã. E quando começou então a surgir um número enorme de divisões do cristianismo, já mesmo no primeiro século, no segundo século então houve uma explosão principalmente o gnosticismo se infiltrou no meio do cristianismo e começou a trazer uma série de distorções. Então os credos da igreja começou a definir: não, é isto que nós cremos. E os credos então serviram como um parâmetro para a igreja. O credo era baseado na Bíblia,
Porém, era um resumo, em poucas palavras, daquilo que realmente os cristãos seguem. Eles serviam como marcos que deixavam limites muito claros das fronteiras do cristianismo. O cristianismo crê nisso e nisso. O que passar disso não é cristianismo. Qualquer coisa além desses limites do credo, qualquer coisa além desses limites é heresia, é acréscimo, não é genuíno. Eles serviam para ajudar os crentes a distinguir entre a verdade do cristianismo, verdade essencial, e as diferentes perspectivas alternativas de tantos falsos mestres que se levantaram naquele tempo, que se levantariam ao longo de todos os séculos. O mais famoso desses credos é chamado de credo apostólico. A maioria dos teólogos acredita que esse credo ele surgiu logo no primeiro século do cristianismo e que ele passou a ser usado como a fórmula na hora de fazer o batismo de uma pessoa. Então eles faziam a pessoa confessar aquele credo, aquele resumo básico, para então batizá-los. Fato é que já no segundo século do cristianismo, o credo apostólico já estava totalmente definido. E você já deve ter ouvido ele de alguma forma. Ele basicamente diz o seguinte: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Uma das músicas que nós passamos na introdução deste culto, você poderá rever na gravação. Eu coloquei duas músicas que refletem o credo apostólico. A primeira cantada pelo City Harmonic, conhecido como Manifesto. E ali basicamente eles estão expressando o credo apostólico. Quando eles dizem, we believe in the one true God, we believe in Father, Spirit, Son, we believe that God has one. Nós cremos num único Deus, nós cremos no Pai, no Espírito e no Filho. Nós cremos que o bem venceu. And all of the people of God sang along. Amém. E todo o povo de Deus cantou junto. E todo o povo de Deus pronunciou isso. Todo o verdadeiro cristão afirmou isso através dos séculos. Amém. É isso que nós cremos. É isso que nós seguimos. Também na música Creed, da banda Third Day, ou Credo, eles dizem ali uma frase importante. Basicamente ele canta o credo apostólico, mas ele diz uma frase muito importante. Ele diz, and I believe what I believe is what makes me who I am. I did not make it, no, it is making me. It is the very truth of God and not the invention of man. Em outras palavras, eu creio que o que eu creio é que me faz ser quem eu sou. E aqui está a importância de identificarmos fundamento. Porque aqui nesta definição desta música, ele acertou em cheio porque é importante definir o que realmente nós cremos. Porque o que nós cremos nos faz ser o que nós somos. Nós somos fruto direto daquilo que nós cremos. E por isso ele está dizendo aqui, não fui eu que fiz isso. Na verdade é isso que me fez. É a mais pura verdade de Deus. Não é invenção de qualquer homem. Foi Deus que disse essas palavras. O credo apostólico, a essência do cristianismo, não é invenção humana.
É a invenção de Deus. Quando nós falamos daquilo que é essencial para crer, aí nós temos que ter uma base, e esta base é a Bíblia. A Bíblia é o texto que vai definir o que é o verdadeiro cristianismo. Porque o que fugir da Bíblia é mera tradição. O que fugir da Bíblia são acréscimos posteriores. Alguns bons, outros não tão bons. Mas com certeza, nenhum acréscimo foi melhor do que aquilo que é o original. Algumas coisas são necessárias adaptar para que você possa conseguir transmitir, comunicar a mensagem. Por exemplo, a igreja entendeu rapidamente que nós cremos no poder que está na palavra de Deus. Nós não cremos, não temos nenhuma crença mística no livro chamado Bíblia. E por isso, a Bíblia pode ser traduzida para qualquer idioma e foi já desde o início traduzida, porque eles entenderam que não são as palavras, não é a tinta, não é o livro que tem qualquer poder, e muitos até hoje vão expulsar o demônio e pegam o livro para expulsar o demônio, sai capeta! E o demônio vai falar, ué, será que ele está achando que a cor, a textura, a capa, a tinta vai me causar alguma alergia? Por que ele acha que um livro vai me expulsar? E por isso a Bíblia vem se renovando com naturalidade. Os cristãos não têm problema nenhum com isso e vergonha nenhuma de admitir que a Bíblia foi traduzida e adaptada várias vezes, porém não modificada. Aqui está o ponto essencial. Ela foi adaptada por causa da linguagem. Se eu estivesse pregando hoje aqui à noite, estivesse dizendo que a todos os mancebos que estão aqui presentes, você pode contar com a benignidade do Altíssimo, provavelmente a maioria não entenderia a mínima coisa daquilo que eu falei. Então é preciso adaptar. A palavra mancebo já não serve mais. Hoje é o jovem. E provavelmente daqui a um tempo nem a palavra jovem mais vai servir. Por isso temos que adaptar a Bíblia de acordo com a linguagem, mas nunca mudar aquilo que está no fundamento. O fundamento continua lá. Continuamos crendo nas mesmas coisas essenciais daquilo que foi estabelecido por Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia é o livro. E uma das primeiras coisas que nós vamos precisar fazer nessa série é mostrar que a Bíblia é confiável. A Bíblia, ela tem que ser um livro que realmente tenha provas de que não é um fruto de invenção humana, de que não é fruto da mentalidade humana, mas sim a palavra inspirada do Deus vivo. Uma vez isso estabelecido, nós então podemos ter certeza de que tudo aquilo que ela disser então é a verdade. E uma vez que a verdade está estabelecida aqui, nós só precisamos procurar os fundamentos. Agora preste atenção. Para descobrir o verdadeiro cristianismo, você tem que ir para a Bíblia. E para descobrir o verdadeiro cristão, você tem que começar com aquele que, de acordo com Jesus, segue o que está na Bíblia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pelos frutos. Nesse texto que nós lemos inicialmente, Jesus disse, pela árvore, pelo fruto, vocês conhecerão a árvore. Muitos de nós aqui não temos noção, se nós vemos uma árvore fora da estação do fruto, nós vamos olhar aquela árvore e não temos ideia que ela é uma árvore frutífera ou que fruto ela produz. Mas todos nós, a hora que vemos o fruto numa árvore, imediatamente sabemos o que a árvore é. Se nós vemos uma laranja, nós sabemos se está pendurada naquela árvore, aquela árvore é uma laranjeira. Não existe adoção no mundo vegetal. Um limão nunca foi adotado por uma laranjeira. Ele não tem como ser inserido numa outra árvore.
Portanto, o fruto define o que a árvore é. E Jesus usa essa figura simples, fácil de identificarmos. Ele está dizendo, é muito simples. Quer conhecer o verdadeiro cristianismo? Em primeiro lugar, ele vai fazer aquilo que eu digo. Portanto, ele vai se basear naquilo que define o cristianismo. E em segundo lugar, você terá que ver na própria vida dele os frutos dessa obediência. Se não existirem esses frutos, em outras palavras, se essa pessoa não for parecida com o evangelho que ela prega, se essa pessoa não for parecida com o Jesus que ela diz seguir, ela não é um verdadeiro cristão. Talvez esteja no começo, talvez esteja ainda engatinhando e aprendendo. Talvez chegue lá. Mas alguém que já tem tempo de cristianismo, alguém que afirma que não precisa mudar de religião porque já tem sua religião há muitos anos, mas sua vida, seu caráter, não reflete nenhuma transformação vinda da mensagem do Evangelho, não conhece a Jesus Cristo. Não conhece o verdadeiro cristianismo. Pode ter sido enganado por um lobo vestido de ovelha, ou ela própria pode ser um lobo vestido de ovelha. Qual é o mínimo para ser um cristão? Qual é essa essência do cristianismo? É preciso entender o que é a mensagem do cristianismo antes de tudo. A mensagem do Evangelho é que a salvação da humanidade vem através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o próprio nome Cristo não pode faltar, porque Cristo não é sobrenome dele. Cristo é o título que o identifica como aquele que foi prometido por Deus, como aquele que é o próprio Filho de Deus, como aquele que é o próprio Deus, encarnado em forma humana, vindo e habitando entre os homens. Salvação, de acordo com o cristianismo, significa receber o perdão dos seus pecados e receber a promessa da vida eterna com Deus, por confessar sua fé que Jesus Cristo é o Senhor, não é um anjo, não é um santo, não é um mestre moralista, não é um espírito evoluído, é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, é o Deus encarnado. Então essa salvação se torna real. E quando acreditamos que Ele ressuscitou dentre os mortos, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 9, então nós somos salvos. Para resumirmos, as 14 doutrinas fundamentais do cristianismo, que não pode faltar, não pode estar comprometido, é a unidade de Deus. Existe um único Deus. Não cremos em politeísmo. Não cremos em panteísmo. Não cremos em paneteísmo. Não cremos em qualquer outro tipo de ismo. Nós cremos no monoteísmo. Há um único Deus verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, a marca distintiva do cristianismo é que esse Deus único é trino. E aí é que a maioria das pessoas chacoalha a cabeça. Fala, como é que é? O Deus único é trino. O Deus único se manifesta em 3 pessoas. Não é correto no cristianismo você afirmar que o cristão serve a 3 deuses. Isto é antibíblico. Mas esse Deus a que nós servimos é manifestado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É difícil? É sem dúvida alguma a doutrina mais difícil do cristianismo. Mas não é irracional, não é impossível. E de acordo com C.S. Lewis, é difícil porque é verdade. Se fôssemos fabricar, iríamos fabricar uma coisa mais fácil de explicar. Como não fabricamos, nós simplesmente temos que explicar aquilo que é difícil. A depravação humana é outro ponto importantíssimo dentro do essencial do cristianismo. O nascimento virginal de Cristo, de que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo dentro do ventre de uma mulher virgem, e que, portanto, ele é fruto da intervenção divina
na experiência humana, ele não é fruto, ele não é semente de homem algum. É fundamental para nós entendermos o cristianismo. A impecabilidade de Cristo, de que Cristo viveu sua vida, seus 30 e poucos anos, sem haver pecado uma única vez, e isso é fundamental para o cristianismo. A divindade de Cristo, ele não é só o Nazareno, ele não é só um homem, ele é o próprio Deus. Quem não entendeu isso, não entendeu o cristianismo. Quem apenas se baseia de que Jesus é o Filho de Deus, mas não entende que Jesus é o Deus Filho, não entendeu o cristianismo. Você precisa rever o seu cristianismo, porque isso é essencial para o cristianismo. Por outro lado, a humanidade de Cristo também. Muitos cristãos reconheceram Jesus como Deus, mas tentaram negar sua humanidade. E aí acabaram correndo em várias heresias. O docetismo é uma heresia conhecida como a afirmação da divindade de Jesus, mas a negação da sua humanidade. A necessidade da graça de Deus, a outra doutrina fundamental. A necessidade da fé. A morte substitutiva de Jesus. Jesus não morreu como um mártir, a morte dele não foi um acidente, a morte dele não foi por acaso, a morte dele foi planejada e foi em substituição a todo aquele que pôr a fé nele. É a minha morte, é a sua morte que estava sendo paga na cruz do Calvário, onde Jesus morreu pelos nossos pecados. Não entendendo isso, você não entende o cristianismo. A ressurreição corporal de Jesus. Jesus ressuscitou literalmente ao terceiro dia. Seu corpo ressuscitou. A ideia de que Jesus, nós podemos ser cristãos, crendo que depois da morte apenas o seu espírito voltou para Deus e o seu corpo nunca ressuscitou, isso não é cristianismo, nunca foi e nunca será. A ascensão corporal de Jesus, de que Jesus 40 dias depois de ressurreto, ele voltou aos céus, seu corpo, o Nazareno, ressuscitado, com marcas nas mãos dos ferimentos da cruz, ele agora transformado num corpo glorificado, seus pés levantam do Monte das Oliveiras, e ele começa a levantar até desaparecer nas nuvens e entrar nos portais celestiais. Isso é, por definição, cristianismo legítimo. Qualquer coisa diferente disso não é cristianismo. E agora Cristo está assentado à direita de Deus e Ele intercede por nós. A intercessão de Cristo pelos pecadores como único mediador entre Deus e os homens é essencial para a definição do verdadeiro cristianismo. E é aqui que milhares de pessoas simplesmente distorcem o cristianismo, ferem o cristianismo, negam o cristianismo, ao afirmar que seguem Jesus, ao afirmar que seguem a Bíblia, mas tem vários outros mediadores entre eles e Deus. De acordo com as Escrituras, Jesus é o único intercessor, Ele é o único mediador que nos representa diante de Deus. E a segunda vinda de Cristo é fundamental. Assim como o Messias prometido veio há 2000 anos atrás, cumprindo milênios de profecias que se cumpriram na íntegra, à risca, nos mínimos detalhes, o verdadeiro cristianismo aguarda a segunda vinda de Cristo, que virá para buscar a sua igreja, virá para buscar os verdadeiros cristãos que procuraram observar o verdadeiro cristianismo do verdadeiro e único Cristo. Para essas 14 doutrinas, outras duas são fundamentais para que as 14 possam se estabelecer. E estas duas extras doutrinas são a inspiração das Escrituras e o método de interpretação correto das Escrituras. Ao longo desta série nós estaremos abordando todos esses itens e nós estaremos então sendo mais específicos em cada um desses detalhes. Mas agora, para fecharmos esta mensagem, eu quero que você feche os olhos agora e seja sincero com você. Dentro daquilo que você conhece, com toda a tua sinceridade, daquilo que você conhece, sendo pouco ou muito,
Você está seguindo? Porque se você não está seguindo, você pode estar no cristianismo verdadeiro, mas não ser um verdadeiro cristão. E por outro lado, meu amigo que me escuta, se aquilo que você adotou como fé é resultado de herança de família, ou é resultado de opção pessoal sua, chama-se cristianismo, mas não tem fundamento nas mensagens essenciais do cristianismo, eu suplico a você que você acompanhe essas mensagens de coração aberto e que ao final você tome uma decisão, porque aquilo que você crê vai fazer aquilo que você é. Um cristianismo falso vai gerar um cristão falso. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que, Senhor, durante essa série nós possamos ser abençoados, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja clareza, que haja também corações abertos e sinceros para receber a Tua verdade. Senhor, a verdade muitas vezes ela pode ser dolorida, especialmente, Senhor, quando nós observamos que estamos em dívida, especialmente quando observamos que estamos em falta. Quando, Senhor, muitas vezes seguimos por anos, às vezes a vida toda, Senhor, uma fé que talvez agora seja revelada à luz daquilo que o próprio Jesus disse, como uma distorção do cristianismo e não o cristianismo genuíno. Que o Senhor possa dar forças, Espírito Santo, Tu que és aquele agente divino que pode entrar nas casas, nos corações das pessoas, circular pelos corredores desta igreja. Tu que não tem limites de território, Tu que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, no quarto onde uma pessoa esteja ouvindo esta mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faz esta obra, Senhor, de trazer convicção ao coração, para que as pessoas, Senhor, adotem com seriedade as palavras de Cristo, para que possam, Senhor, dizer que são cristãos com C maiúsculo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.